neblina rastejava entre as árvores retorcidas quando Edmund Pierce, um arquivista de meia-idade, desembarcou na pequena estação ferroviária de Dunsmuir. Um testamento esquecido lhe deixara uma propriedade nos confins de Yorkshire, menos a mansão Graston, pertencente a um tio-avô, cuja existência ele mal conhecia. A construção, diziam, datava de antes da era vitoriana, erguida sobre fundações ainda mais antigas, de pedra escura e janelas estreitas como olhos semicerrados. A carruagem balançava sobre a trilha lamacenta, e o cocheiro evitava olhar para a casa ao longe. Quando finalmente chegaram, Edmund notou que nenhum único pássaro voava por ali. As árvores ao redor pareciam dobrar-se sob um peso invisível. A mansão, enegrecida pelo tempo, possuía uma torre central com uma janela circular, da qual ele teve a estranha sensação de estar sendo observado. As chaves estavam frias como ossos. Ao girá-las, a porta rangeu de maneira quase viva, como se respirasse após um longo sono. O cheiro de mofo e papel velho recebeu um aroma familiar, porém carregado de algo metálico. Não responda, não diga seu nome. À noite, os ventos uniam pelas frestas da mansão, mas havia algo mais. Algo que parecia vir de dentro das paredes, sussurros, quase indistintos, como o murmúrio de uma multidão distante. Edmund pensou ser a imaginação pregando peças, como costumava acontecer após longas horas lendo em silêncio. No entanto, os sussurros persistiram. Tornaram-se mais nítidos, articulando palavras. E então, nomes... Todos os nomes eram variações do seu próprio Edward, Edmund, Edwin, sussurrados com carinho, lamento. Começou a deixar portas abertas, desesperado por ver de onde vinham. No quintidaia, encontrou marcas nas paredes do quarto de hóspedes, riscos feitos com unhas ou lâminas. Palavras repetidas. Eu sou você. E abaixo delas, rabiscos circulares, símbolos que ele não reconhecia, mas que se repetiam em vários dos documentos antigos da família. As noites tornaram-se insuportáveis. Edmund acordava com vozes sussurrando ao pé da cama. Ao acender a vela, nada via, mas o calor da respiração alheia ainda pairava no ar. Um dia, ao se olhar no espelho do corredor, viu, por uma fração de segundo, outro rosto atrás do seu parecido com o seu, mas deformado, envelhecida, com olhos fundos e boca entreaberta, como se estivesse gritando. Tentou sair. As portas estavam destrancadas, mas a estrada havia desaparecido sob uma neblina tão espessa que engolia qualquer luz. O cocheiro jamais retornou.
Lá encontrou portas menores dentro de outras, como bonecas russas de madeira e pedra. No fundo, uma câmara circular de teto abobadado, com paredes cobertas pelos mesmos símbolos antigos. E no centro, um altar de pedra com inscrições em latim corrompido. Sobre o altar, uma caixa com pequenas etiquetas, Ediman, datas antigas, algumas do século XVII. Ao abrir uma delas, encontrou um retrato de um homem quase idêntico a si, mas com olhos arranhados e a boca costurada com fios de prata. A partir desse momento, os sussurros começaram a ecoar mesmo em plena luz do dia. As paredes murmuravam em uníssono. E os espelhos já não refletiam apenas a imagem de Edmund, menos mostravam corredores diferentes, cômodos inexistentes, versões distorcidas da casa onde sombras passavam rastejando. Ao tocar o quadro, sentiu calor. A tinta parecia pulsar. Tentou destruí-lo, jogou o quadro na lareira, mas a chama apagou instantaneamente. Ao olhar novamente, o quadro havia voltado ao lugar. No reflexo do vidro, ele viu dezenas de rostos iguais ao seu, atrás de si, assistindo em silêncio. Começou a confundir passado e presente. Encontrava cartas endereçadas a si, escritas em tinta seca, com datas de séculos passados. Diálogos que não lembrava ter tido, mas que ecoavam em sua mente como memórias antigas. Não sabia mais se era Edmund Pierce ou alguma outra versão esquecida de si mesmo. A casa parecia crescer por dentro. Corredores novos se abriam, e portas antes inexistentes surgiam nas paredes. Um dia, seguiu uma delas e encontrou um quarto onde um homem jazia deitado igual a ele, mas mumificado, com os olhos ainda úmidos arregalados. O relógio da torre soava sempre às 3 da manhã, mas nunca se mexia. E toda noite, nesse horário, as vozes se tornavam ensurdecedoras, sussurrando em línguas sobrepostas, até que só restava um nome ecoando, o dele, em todos os tons, em todas as vozes. Ao fim da segunda semana, Edmund tentou escrever uma carta, pedindo socorro. Mas sua mão não obedecia, escrevia sozinha. Você voltará. Sempre volta. Sempre foi você. Um jovem, carregando uma pasta de documentos e um testamento em mãos, olhava para a mansão com curiosidade. O ciclo recomeçava. A casa chamava por um novo nome, mas era sempre o mesmo. A casa sempre sussurrava o mesmo nome. O nome que agora já não era mais apenas de Edmund. Era o de todos os que vieram antes, e todos os que ainda viriam.